Hoje nós vamos ler João, quarto evangelho de João, capítulo 14, os 4 primeiros versos. Eu gostaria que nessa leitura, enquanto estou já tratando da anunciação do sermão de hoje, quem está com a sua Bíblia, que sempre é importante estar com a sua Bíblia aqui na igreja. Agora, quem não está, temos essa opção da projeção aqui na parede, mas eu aguardo o amém para a leitura. Amém? Leitura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Senhor Santo Deus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa, pela presença de cada irmão, cada visitante. Pedimos também pela nossa irmã Fátima, que está levando um assunto bíblico, orientativo para as meninas de uma idade pré-adolescentes, porque elas precisam muito de orientação sobre a vida, sobre o Senhor, que possa ser um momento de educação, de princípios santos e que elas possam cuidar do que ouvem e considerar nas suas vidas futuras como mulheres santas, nas famílias santas. Que nenhuma delas possa se desviar, se perder e ir após o mundo, Senhor. E quanto a nós agora, neste momento, nós pedimos que o Senhor nos ajude, dê conhecimento, dê presença de Espírito e que cada coração, tanto neste momento, quanto nos dias seguintes, aos que estamos ouvindo ao vivo também, que Deus abençoe a todos. Em nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, Jesus estava com seus discípulos e ele estava também numa posição de esclarecimento. O momento, podemos dizer, mais solto entre o mestre e os discípulos, eu digo solto assim, mais à vontade, em que eles eram discípulos e eram ensinados. Deve ter sido uma oportunidade nesses 3 anos e pouco, uma das mais importantes que esses homens puderam ter. Eu digo uma das mais, porque depois que Jesus partiu, eles também tiveram comportamentos impressionantes na obediência à palavra de Deus. Mas vamos a esse tempo. Jesus disse em primeiro instante que era para eles não ficarem agitados. Essa leitura constitui uma leitura imortal. Somente ela teria assegurado a preservação do Evangelho de João por todas as gerações, inclusive a nossa, para alimentar a esperança dos filhos de Deus. É provável que nenhuma outra porção literária do mundo inteiro tenha sido tão largamente usada e com tanta eficácia para consolar os desanimados e os no leito das angústias, os aflitos, entes queridos, como esta passagem apresenta consoladora. Jesus noticia, acalmando os seus discípulos, preparando-os para momentos de provas extremamente difíceis. Na verdade, irmãos, até então eles não tinham experimentado provação como iam experimentar logo à frente. E eles deveriam crer em Deus e não agitar seus corações.
Eles já estavam todos um tanto aborrecidos, devido a algumas causas de disputas entre eles que surgiu sobre qual deles seria o maior do reino dos céus. Em Lucas 9:46, uma projeção bem rápida para você ver este fato. Eles imaginavam que a pregação de Jesus, mesmo andando com Jesus, envolvia alguma estrutura negociável nesta terra, onde pudessem requisitar cargos e promoções, como ocorre nas empresas. Pensando assim, propor instalar um tipo de balcão de negociação para acertar quem seria quem no reino dos céus, para já definir a escalação do time de Jesus no reino eterno. Eles não pensaram tão mal como homens, mas pensaram assim: vamos já resolver essa questão, porque quando a gente passar por uma outra que o Senhor está prometendo, nós já estamos já todos resolvidos nessa questão. E é comum isso, coisa entre homens, e embora, irmãos, esses fatos menores, desnecessários tenham acontecido nas igrejas, quando alguns querem ser mais importantes que os outros. Agora, em Mateus capítulo 20, 3 versículos, do 20 ao 22, e Mateus escreveu desta forma: então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que quereis? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Disse a mãe dos 2 discípulos que nós conhecemos, João e Tiago. Amém? Bom, irmãs, sem crítica à suposta Salomé, mãe é mãe, em qualquer lugar, em qualquer época. Ela sempre vai querer arrumar um jeitinho melhor para os filhos dela. E ela não foi diferente. Todas as mães fazem de tudo para os seus meninos. Até que eles já estejam numa certa idade avançada, é assim. E ela estava com boas intenções, mas ela não sabia nada sobre o reino de Jesus. E também ela não sabia, ela pediu o que naturalmente ela sabia pedir. Essas promoções terrenas podem ser materializadas através de muitos esforços deste mundo, e ela sabia que ela poderia cortar atalho e pedir para os filhos um certo privilégio. Mas, irmãos, o reino dos céus não é como muitos crentes ainda imaginam, mesmo nas igrejas. Ainda que com muitos anos na igreja, o reino dos céus não tem nada compatível com esse mundo. Totalmente diferente. E todas essas coisas do mundo são inúteis para o reino de Jesus. Os valores são outros, os esforços são outros. Trata-se de atitudes espirituais. Podemos dizer que as promoções espirituais não combinam com nada daqui. O Senhor despedaçou os sonhos materialistas dos seus discípulos, anunciando que se retiraria da presença deles. Quando ele informava a sua própria morte, isso foi um caos para eles. Essa notícia derrubou qualquer pretensão neste mundo. Jesus anunciara que um dos 12 era o traidor e estava no meio deles, e eles não sabiam quem era. E que em breve haveria ele de cair na mão de homens impiedosos, e ele seria crucificado, traído. Assim sendo, aquele mundo empolgante dos discípulos iam se desintegrando rapidamente e afundavam cada vez mais num certo
desespero emocional, insegurança emocional. Porque Jesus, diferentemente de outras oportunidades em que se viam envolvidos em alguma complicação mais grave, ao invés de operar um milagre, uma maravilha, Jesus não estava mais disposto a agir com o intuito de arrancá-los daquela grave dificuldade que surgiria logo mais. Então Jesus diz que além de o traidor, diz para um outro discípulo que nós sabemos que ele ia o trair, ele ia negá-lo 3 vezes, e que eles iam se espatifar, iam fugir de Jerusalém, e isso criou uma instabilidade de fato, como em qualquer um de nós ocorreria. E houve sim desânimo. Quando os pensamentos dos discípulos se ocupavam exclusivamente ainda nas questões terrenas, que o Senhor Jesus repentinamente os envolveu na vastidão dos lugares celestiais. Então Jesus começou a transportá-lo em pensamento, em fé, em esperança, valores que eles não conheciam porque Jesus estava presente. Eles não precisavam de esperança de ver Jesus, Jesus estava lá com eles. Eles não precisavam de fé para ver Jesus, Jesus estava com eles. Olha só, quem é que gosta de sair de um estado cômodo para ir para um estado de provação? Não é? É como uma criança que sai do ventre da mãe e ela acha muito estranho o ambiente definitivo para ela. E agora, irmãos, o Senhor consolou-os com o mistério da imortalidade, da vida eterna, levantando o pesado véu, ou tirando o pesado véu que ainda estava nos olhos deles, por alguns momentos, para que pudessem clarear a esperança na direção da qual caminhariam com mais discernimento, sem a presença física de Jesus, para que depois de um longo tempo, de muitas provações, encontrar novamente com o Mestre. Jesus exibiu diante dos olhos deles um resplendente panorama, mas daí mostrar e viver é diferente. É como nós temos a Bíblia que nos mostra um panorama incrível da vida espiritual, da salvação, da graça. E quantas dificuldades ainda nós temos, ainda que sabemos. Lembre-se que o que nós passamos, os discípulos também passaram, tudo era novo. Então Jesus disse, é para lá que eu estou indo, para a casa do Pai, mas vocês não vão comigo agora. Eu vou só. E vós também podereis seguir-me, embora não agora comigo. Por enquanto vocês devem viver na fé e na esperança e com muito amor nobre, enquanto ficarem neste mundo dolorido. Agora Jesus apresenta como eles iam viver. E mais, anuncie o meu evangelho e ensine todos os fiéis a permanecerem firmes na esperança e no amor. Pois eu sou o único caminho até aquele lugar. Represento a esperança de quem para lá caminha. Sejam perseverantes, porque quem não perseverar vai ficar pelo meio do caminho. Irmãos, e Jesus diz, pois eu sou o único. E assim, durante aquela melancolia de crise terrena, do desespero e da morte, resplandeceu uma grande luz de esperança. E as almas dos discípulos foram atraídas por essa informação radiosa. Eles creram. Isso é verdade. Confusos, mas creram. Mas creram. E permaneceram fiéis e apegados à esperança até o fim.
Por fim, cá entre nós, nesta igreja, nesta pregação sobre este assunto santo, aqueles discípulos já entraram na glória eterna, já estão com o Senhor. Agora, quanto a nós estamos na fila. E por que eu digo na fila? Porque nós estamos aguardando Jesus voltar. Mas não numa fila para ver se nós vamos ser atendidos, mas certos que nós esperamos. Nós estamos no aguardo. Enquanto não chega o nosso dia, irmãos, não tem outro caminho. Vivamos na fé, na esperança e no amor. Como eles obedeceram e alcançaram a glória eterna, você, meu irmão, irmã, também chegará triunfante diante do trono eterno. Seja fiel, seja firme. Nós temos o exemplo do impossível ser real para os crentes fiéis. Ainda que em volta deles tudo ainda era confuso, agora, sob o efeito das palavras consoladoras de Jesus, houve sim iluminação espiritual, então brotou neles a fé e a esperança. Creram em Deus, confiaram nas palavras finalizadoras do Mestre antes de partir. As trevas sempre são rompidas na presença da luz divina. Sempre. Quando a palavra de Deus atinge os corações turbados, e também cá entre nós, irmãos, é tão fácil turbar o coração. É tão fácil querer ver Jesus na tempestade, mas quando as ondas fortes vêm e começamos a afundar, mas nós não podemos desistir, porque uma coisa é certa, Ele não vai deixar nós morrermos afogados. Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos ajudar. O mar revolto dos nossos corações se acalma quando nós clamamos por socorro. O Consolador logo viria para preencher a ausência do grande amigo Jesus. Não era fácil, irmãos. Nada foi fácil para eles. Esse rompimento da parceria, do contato, de comer junto, de fugir junto, de enfrentar as religiões, a grande religião dos fariseus, todos juntos. Então foi pesado para eles. Mas eles se tornaram capazes de ter uma perspectiva mais real da vida eterna e da morte eterna, quando viram todo aquele cenário acontecer, do que é terreno e do que é celestial, e das certezas próprias do reino de Jesus. Eles compreenderam que Deus realmente faz perfeita todas as coisas, mas não foi tão automático assim. Nós só vamos aprender a perfeição de Deus quando nós convivermos nas aflições necessárias que o Senhor nos impõe. Não tem como fugir. Assim como eles não conseguiram fugir, puderam entender como a dor conduz à fé. A dor conduz à fé, porque são provas. Como o desespero frutifica na esperança e nos conforta. Você já se desesperou alguma vez? Depois do desespero, o que veio em você? O conforto. De onde veio esse conforto? Você não sabe. Porque você é um servo de Deus. Porque alguns que não encontram conforto se suicidam, se desesperam, não se recuperam. Mas nós, irmãos, sempre estamos nos recuperando. Amém? Como os sofrimentos físicos e a própria morte florescem na forma de bem-estar espiritual e da vida interminável, que é a vida eterna. Eles discerniram como esta vida eterna, na presença do Senhor, de aparente fracasso e desilusão, desapontamento, pode resultar na esperança da glória de uma casa do Pai com muitas moradas. O acesso à casa celestial é franqueada pela salvação oferecida pelo próprio Jesus que partiu diante deles.
Embora eles ficaram atônitos diante da promessa de Jesus, mas depois eles creram até o final da vida. Algumas vezes ficamos surpresos, mas depois da surpresa nós nos acalmamos e nos tornamos cada dia mais fiéis. Esta é a certificação que somos filhos de Deus. Todavia, as palavras que Cristo estampou no coração deles, por um breve momento foi removido. Quando o medo foi doutor neles, o pavor apareceu. E os discípulos dispersaram em fuga quando Judas Iscariotes o entregou. Que lição para nós quando esquecemos das promessas. A operação do ato de Judas foi consequente quase que num desastre dos próprios discípulos, porque eles na verdade não aceitaram, não acreditaram que aquilo era a vontade de Deus. Pode ser, irmãos, que nós encontramos coisas que não faz lógica nenhuma na nossa vida, mas você saiba que se é do Senhor, é da vontade dele, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a causa de Deus. Os discípulos amavam. Em Mateus 26:56 diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mas logo o Salvador aparece ressurgido do sepultamento dos mortos. Que coisa, irmãos! Por apenas 3 dias. Teve aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús lamentando que você não está sabendo da história de Jesus, dizendo ao próprio Jesus: nós esperávamos tanto dele, mas ele foi uma decepção. Decepcionados com Jesus. Quando Jesus apareceu, mostrando a eles o poder da ressurreição, como nós sabemos em várias etapas, visto a muitos, a alguns em particular. E isso foi impressionante, irmãos. Se impressiona-nos só de ler, imagine quem participou, quem viu. Imagine eles vendo Jesus ressurreto entre eles. Entrar naquela sala onde eles estavam lamentando. Que momento, irmãos! Que chacoalhão para eles! Que glória coroada! Jesus voltou. Ele ressuscitou. Que espetáculo do poder de Deus! Os mortos ressuscitam e os fracos adquirem fé e esperança. Sem esperar, no primeiro dia da semana, logo depois de Jesus ser crucificado, esperar o sábado passar, bem de manhã, cedinho, antes do sol nascer, quando algumas mulheres santas, eu volto aqui a dizer para as mulheres: irmãs, quando eu leio a palavra de Deus, como que as mulheres são especiais. Como que as mulheres têm um comportamento diferente. Logo de manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, elas compraram perfumes, aromas, para irem perfumar Jesus, ungir Jesus. Ninguém mandou, ninguém pediu, mas elas foram por um certo caminho. E no caminho elas estavam preocupadas se por acaso elas arrumariam alguém para tirar a grande pedra do sepulcro, lacrado. E elas comentaram no caminho. Irmãos, elas saíram por fé. Elas saíram para ungir Jesus, sabendo que a porta do túmulo estava lacrada. Alguém poderia dizer: você tem que agendar isso antes, pedir para alguém tirar, levar algum homem com umas ferramentas, mas não, elas foram. E essa pedra era grande, mas quando elas chegaram, o que aconteceu, irmão?
a pedra estava removida. Jesus não estava mais lá. Quantas vezes você deixa de fazer algo para o reino eterno porque tem pedra no caminho? Que fé pequena! E quando você vê uma pedra grande, quantas pedras grandes você já viu na sua vida e deixou de fazer a obra de Deus? Quantas? Dá para você imaginar algumas? Quantas pedras, que tamanho elas eram quando você deixou de estar com os irmãos? Quando você deixou de orar, quando deixou de fazer alguma obra agradável ao Senhor? Essas mulheres, irmãos, foram com tudo que elas precisavam para fazer o agrado do Senhor. Foram ungir Jesus. Mas como nós vemos, elas chegaram e a pedra estava removida. Em Marcos capítulo 16, versículo 5, e entraram depois desse fato que relatei para os irmãos, que estão escritos nos versículos anteriores, elas viram a pedra removida. Então, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram espantadas. O que está acontecendo aqui? Isso não é normal. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Não vos assusteis. Buscai a Jesus de Nazareno, que foi crucificado, é isso? Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui lugar onde o puseram. Amém. Amém. Quem removeu a pedra? Que notícia elas receberam? Que susto, hein, irmãos? Que surpresa! Agora, quem sai para fazer uma obra e consegue fazer, nada mais dizer que Deus orientou, Deus abriu os caminhos. Deus abre os caminhos impossíveis. Desde que seja para o Senhor. Logo mais à frente em João, Jesus ainda dizendo algumas coisas a mais para Jesus, ele diz: tudo que vocês pedirem em nome do Pai, eu vou fazer para vocês. E ele diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Entre tantas palavras que Jesus disse a eles, e essas mulheres provavelmente ouviam alguma coisa e outra. A falta do crer sempre leva as pessoas a deixarem de agir para o bem da causa do Senhor. Depois que o Senhor Jesus ressurgiu, já revestido da imortalidade, ressurreto, os discípulos floresceram neste berço da pregação das boas novas, na presença do Consolador agora, conforme relato nos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos no capítulo 2, depois que o Senhor Jesus ressurgiu, já revestido da imortalidade, esta foi uma nova realidade para eles, que sustentou os discípulos, e eles puderam triunfar finalmente, e foi cumprido na vida deles tudo também que Jesus havia prometido. Nós, irmãos, estamos nesse caminho agora, nessa trilha do Senhor, certo? Aguardando a nossa redenção. Basta continuar crendo. É necessário ser fiel. É necessário ser perseverante. É necessário ser crente como crente Abraão. É necessário ser fiel. É necessário ter compromisso. Jesus disse em Mateus 24:35: e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê? Você lê a Bíblia e crê?
Pelo mesmo Espírito, nós também somos sustentados nesses dias de imensas trevas exteriores. Olhe para o mundo aí fora, quantas trevas. Às vezes dentro das nossas próprias casas, nos nossos serviços, trevas não faltam. Mas nós havemos de triunfar também até o fim, porque nós somos luzeiros do Senhor. Tanto aqui, como finalmente na sua volta gloriosa. Quando passarmos através da outra porta de Deus, e esta colocação da outra porta de Deus é o dia da nossa glorificação, porque hoje, como redimidos do Senhor, salvos, regenerados, nós estamos em santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Você tem buscado a santificação? Mas a última etapa nossa é a glorificação. E assim, chegaremos. E ao chegar, encontraremos. Todas as pedras foram removidas. E Jesus vai estar nos esperando. E Ele vem ao nosso encontro. Embora, meus irmãos, já vencemos muitas etapas. A primeira Jesus fez por nós. Nós não passaremos pela segunda morte nem perto dela. Isto é reservado aos fiéis. Nenhum de nós deve ter medo da morte, porque você tem a vida. Como que alguém que tem a vida terá medo da morte? Como? Não é possível. Por isso que Jesus disse nos tempos angustiosos aos seus discípulos, e esta pregação ainda continua para nós: não agite, não se turbe, não gema o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Pronto. Jesus disse ainda para os seus discípulos: na casa de papai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria assumido um compromisso. Eu vou preparar lugar, porque eu não vou para onde vocês não podem ir. Jesus está dizendo para nós: eu não vou onde vocês não possam ir. Leve essa mensagem para casa. Jesus não vai para nenhum lugar onde você não pode entrar. Jesus não vai para nenhum lugar onde você não pode viver com Ele. Os convites que Jesus fazia: vinde após mim, os que estáis cansados e oprimidos, sermão das beatitudes, sermão das montanhas, Mateus 5 até o início do capítulo 8, está tudo lá escrito. Quem Jesus procurava e o que Ele oferecia. Em João 4,6, disse Jesus, versículo conhecido, creio que muitos sabem de cor, mas é bom viver. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tão fácil de entender. Tão fácil de entender. O convite de Jesus para o reino eterno é uma das obras mais facilitadas do mundo. E esse manual de instrução, irmãos, vou dizer uma coisa: você nem precisa de ler todo, não precisa decorar nada, basta crer. Depois você vai querer aprender. De quem nós amamos e vivemos em função de, nós queremos saber o porquê. E Ele conta tudo para nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê a vida sempre. Amém? Uma boa semana a todos nós. Amém.